Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Espero que bem. Obrigada por estarem mais uma vez aqui no nosso segundo episódio do Mulheres na Arte. Hoje vai ser o Nu Feminino. Eu espero sinceramente que a plataforma não derrube, exatamente por conta da temática, por conta das imagens, né, que a gente vai abordar aqui, mas eu acho um tema fascinante. E o nu feminino, ele é uma temática recorrente na história da arte. Então essa figura da mulher nua sempre esteve presente na história. Mas o seu significado ele vai mudando conforme os séculos vão passando. E principalmente da exaltação desse nu feminino e depois de um rechaço, de uma demonização com relação a essa figura do feminino. E assim, ela passa de um símbolo de fertilidade, um símbolo histórico de alegoria, a uma representação de desejo e sensualidade. E na verdade, a mulher é tudo isso, né? Ela é a deusa da fertilidade e ela também é da sedução. A mulher, ela é tudo, né? Ela consegue ser multifacetada, mas a arte, né, e a sociedade faz com que ela seja segmentada e representada de uma certa maneira, conforme o tempo vai passando, em cada propósito para o seu tempo. Então, vamos lá. A arte pré-histórica, o nu feminino como símbolo da fertilidade. Então, a gente falou dessa representação feminina no primeiro episódio, né? Mas nos primórdios da humanidade, a figura feminina nua estava ligada à fertilidade, e obviamente, né, à sobrevivência da espécie. Então, estatuetas como essa Vênus eram representações exageradas do corpo feminino, destacando os seios e os quadris. Não só por isso, né? Não era uma representação exagerada, mas também uma forma de representação com a possibilidade que eles tinham naquele momento. Esse culto à fertilidade mostra o papel central da mulher na manutenção da vida e da comunidade. Daí a gente passa para o nu, na Grécia Antiga, beleza e idealização. Na Grécia, a nudez masculina era exaltada e associada à perfeição, enquanto a feminina ela era um pouco mais restrita. Com o tempo, no entanto, as esculturas como a da deusa Afrodite, que dá um nome a todo o nosso encontro aqui, tanto no Afrodite Podcast como aqui, que é o Templo Afrodite, passam a representar a nudez feminina de forma idealizada, com o que era mais ideal, o mais equilibrado, o mais exaltado de perfeição estética, né? E daí a gente tem uma mudança muito óbvia. Então, de uma exaltação, a gente também tem o rechaço. Chegamos à Idade Média e o nu como pecado. A primeira representação aqui é do Jardim das Delícias, né? É uma parte de um grande mural, né? Acho que pode ser chamado de mural, não sei. E a figura feminina, a figura desnuda feminina, ela é agora associada a Adão e Eva. E como essas duas representações estão desnudas, né, estão ao seu natural,
E a partir do momento em que elas são marcadas pelo pecado, elas são expulsas deste lugar idealizado que é o paraíso. A visão do corpo nu muda drasticamente aqui. Então, a arte cristã vira a única via de possibilidade, né, dentro da Europa. Estou falando da Europa aí, de uma visão mais eurocêntrica. E a nudez é vista então agora como algo desdorado, cheio de pecado, vergonhoso. Então, sempre associada à queda de Adão e Eva desse lugar santificado. Então, os corpos nus raramente são apreciados na arte e somente nesse sentido, nesse conto, né? Mas exatamente para transmitir essa ideia de culpa e de vergonha, porque você está fazendo algo errado e por isso você recebe este castigo divino, porque você não seguiu as orientações daquele que nos dá dignidade, que é Deus, nesta época, obviamente. Seguimos para o Renascimento, a descoberta da nudez. E no Renascimento, a gente traz uma nova ideia. E agora a gente começa a valorizar novamente esse corpo humano, inspirada na antiguidade grega. Então a gente volta com isso muito muito fortemente. Então, obras como a Vênus do Botticelli, Urbino, aqui no meio a gente tem a representação de Eros e Psíque. Dessa versão feminina novamente idealizada, de algo esteticamente bem equilibrado, para literalmente uma exaltação da beleza e da harmonia pictórica. E olhando sempre para essa vontade, né, do momento do Renascimento. Agora a gente passa pro realismo e a provocação, tá? Do século XIX. Espero que a partir daqui nós não sejamos advertidos pela plataforma, mas tentei pegar a melhor imagem para que não sejamos censurados, tá? Porque querendo ou não falar de arte, a gente fala de corpo, e se a gente fala de corpo, a gente fala de política. Corpo é político. Vamos lá. O no século XIX, o realismo e a provocação. O que a gente tem aqui? A gente tem a origem do mundo do Courbet, né? E essa obra, ela é um escândalo, desde a sua chegada até a sua descoberta, porque ela foi esquecida pelo tempo, e na verdade ela é uma imagem muito forte, muito... É a origem do mundo, é da onde a gente vem, né? Na sua literalidade, na sua perfeição, no seu realismo pictórico. Parece que você realmente está à frente de uma... Eu não sei se pode usar esse termo aqui, mas de uma vulva. E é de onde passamos para chegar aqui. Logo, não há nada mais realista do que isso. E com a chegada do realismo, a nudez deixou de ser apenas uma idealização e passa a ser representada da forma mais crua, como é a origem do mundo. Então, aqui do Gustave Courbet, foi uma obra polêmica,
pela sua representação realista do corpo feminino. Esse período também marca a transição do nudo divino para o terreno, para o pessoal, para aquilo que é nosso. Então esse quadro aí, ele foi uma encomenda. Claro, existem várias histórias e ditados de quem poderia ser este nu, todas fofocas, obviamente, e a gente nem entra nisso, nem vou entrar nisso, por mais interessante que seja a fofoca, porque fofoca é viver também, a fofoca edifica, mas é algo para si, é o famoso nude, que a gente às vezes obtém do outro para termos para nós, para o nosso próprio pessoal se satisfazer de alguma maneira, né. Então a gente tem essa mudança de representação e de consumo mesmo. Claro que essa encomenda foi de uma pessoa ilustríssima com muito dinheiro na época, mas a gente vê uma mudança de gosto. Isso na verdade é um reflexo de uma mudança de consumo. Daí vamos pra modernidade. A gente chega no século XX e artistas femininas, mulheres, né, começam a explorar a nudez sobre uma forma diferente. Então, temos diversas obras da própria Frida Kahlo com relação às suas autoimagens, né, são vários autorretratos dela e como ela se via, como ela se entendia, com suas mazelas e sua performance em ser ela, né. E depois eu coloco várias da própria O'Keeffe, né, da Georgia O'Keeffe. E assim, a última é A Origem do Mundo, só que numa versão Georgia O'Keeffe, que é fantástico. Então artistas contemporâneos questionam a objetificação do corpo feminino e ressignificam o nu como uma ideia de identidade diferente. E aí chegamos na contemporaneidade, e eu vou colocar 2 imagens, uma é da Gorilla Girls e a outra é uma imagem que faz a referência, hã, vamos lá. Então, como a gente viu, a forma como a arte retrata o corpo feminino revela muito sobre cada sociedade e os seus valores. E o sagrado ao tabu, a idealização e a provocação, a nudez feminina na arte reflete a transformação de um mundo ao longo dos séculos. Mas agora vocês que têm que me contar, qual dessas representações mais chamou a atenção de vocês? Eu vou adorar saber os comentários de vocês. Eu coloquei aqui as Gorillaz Girls exatamente por conta o que é o nu feminino, na verdade, né. E essa obra delas é: mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte em São Paulo? Apenas 6% das artistas dos acervos na exposição são mulheres, mas 90% dos nus são femininos. Porque assim, com a contemporaneidade pode existir a subversão. A gente não precisa continuar com as mesmas representações femininas neste momento. Claro, não precisamos esquecer que existe essa odalisca maravilhosa, mas também é necessário colocar artistas mulheres e ver como elas entendem a nossa própria feminilidade e a própria, criação do nosso feminino a partir de lentes contemporâneas.
Muito obrigada, minhas queridas discípulas de Afrodite. Eu tô adorando fazer essa série. Talvez não dê a repercussão necessária, mas eu tenho realmente adorado transitar neste nesses temas que para mim são muito caros e muito ricos e muito necessários. Eu vejo pouco material sobre arte e principalmente sobre a perspectiva feminina, da própria feminilidade, como ela foi construída com relação ao tempo e o espaço. Por favor, se inscrevam no canal, acompanhem o Afrodite Podcast, tanto aqui como no Spotify e em outros streamings. Estamos nos demais streamings e até a próxima. Um grande beijo.